Hoje eu trago mais uma videoaula ensinando a como fazer o seu pendrive bootável. Como assim? Deixar um pendrive bootável é deixar um pendrive para poder instalar o Windows completo. Tipo, quando você põe o setup no flash e depois você vai executar sem pôr o pendrive bootável, você vai instalar o Windows em cima do outro Windows. Como eu fazia há muito tempo, se alguém me dava setup, eu chegava, abria o USB e clicava em executar aquele setup, executava e instalava o Windows em cima do outro Windows. Eu fui aprendendo aí e descobri um programa muito simples para poder fazer isso aí. Para isso, vou deixar o link do download do programa que é o Ultra ISO. Vou deixar aí na descrição do vídeo. E antes de começar o vídeo, por favor, se inscreva aí no canal para poder ajudar a crescer e comenta aí o que você gostaria de aprender nas próximas videoaulas. E põe o like aí no vídeo se gostou e compartilhe com seus amigos para poder ajudar o canal aí. E depois de baixar o Ultra ISO e instalar, você abre ele e vem aqui continuar a avaliação. No seu caso vai vir em inglês. Para mudar idioma é simples, é só vir aqui em idioma, põe português de Brasil, clica, já vai estar mudando aí o idioma do aplicativo. Para começar, vamos ter que ir onde está o setup, neste caso, onde você guardou o setup do Windows. No meu caso está nos programas, onde estiver o seu setup. No meu caso está aqui, que é o Windows 7 ISO, está em ISO. Depois você clica nele duas vezes. Depois de clicar duas vezes, vem aqui onde está escrito inicializável. Depois clica, vem aqui onde está escrito gravar imagem do disco e clica em esse. Depois vai processar aí e depois disso você põe um pendrive aí no teu computador. O meu que esse aqui já reconheceu que é esse o pendrive, e aqui vão estar deixando como está aqui USB HDD, deixar como está aqui. Antes de você gravar, deve formatar o pendrive aí, vai ter que formatar, só esperar uns 3 minutos, aliás 5 segundos aí que ele vai estar formatando rapidinho. E já completou, como podem ver, e clique em close. Depois de formatar ele, é só clicar aqui em gravar e clica em yes. Depois de clicar em yes, ele vai começar aqui a gravar. Eu vou cortar o vídeo, senão vai ficar longo, isso demora muito. Se terminar eu volto. E aqui voltamos e já completou a gravação. Está aqui, gravação bem sucedida. Quer dizer que já gravou com sucesso. Sim, depois disso é só fechar e está aqui o Windows. O flash já está bootável aí. Já você pode já instalar o Windows, já vai ter que apagar aquele Windows, já vai ser possível apagar aquele Windows antigo e pôr o novo. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, põe um like aí e se inscreve no canal e é nóis!